Vou me silenciar agora. Ah, Já não. perdeu todos os pontos. A Emily mandou 2 quadrados no negócio. Não é quadrado, é uma mãozinha. Ô, gente, agora é aula. Boa aula pra todos. Microfone, Pop. Por favor. Gustavo, Pop. Desliga o todo mundo. microfone. Isso é a gravação, gente. Viu? Dos outros é represa. Adorei a sala de aula, professor. Gostou? Gostei. Eu não tô vendo o professor. Professor, coloca Minecraft. Mais legal. Eu não tô vendo o professor. Eu não consigo ver ele também, não. Eu também não. Professor. Tá Eu acho que ele desligou agora. É porque eu... E aí, presta atenção na aula, gente. Prestando atenção na aula. Eu conheço esse barulho aí, tio. Cadê ele? Não sei de que celular foi, hein? Será? Não, foi do Nossa, meu. esse povo é tudo, mano, displicente. Ô, Nicolas, Eu. cadê o Procópio? Tá aqui, mano. Ele estragou seu álibi, ele viu você falando palavrão. Palavrão. Tá bom. É que eu tava um pouco alterado. Mas agora já foi. Como que você não tá alterado, Aí, mano? agora foi. Boa aula É, pra todos aí. Bola aí, rapaziada. Todo mundo ficando quietinho. Gustavo, desliga o microfone. Espera aí, gente, já tá... Deixa eu carregar aqui, eu já começo. Beleza. Certo. Ô, Júlia, aperta o botãozinho vermelho ali com o telefone. Aperta o botão ali, danada. Bom, a gente tem aí um material de bastante número para a gente poder estar falando sobre essa matéria nova de CPOC. Como que a gente vai conduzir isso aí? Talvez para vocês, como a gente tem 2 aulas hoje, eu consiga explicar todo o material e aí vocês conseguem fazer os exercícios. A minha proposta é que nossa próxima aula seria na quinta-feira, né? A minha proposta era eu explicar o material para vocês hoje e vocês fazerem o exercício, né? Eu não sei quanto tempo vai dar para a explicação, mas eu acho que eu não demoro todo esse tempo de aula para explicar esse conteúdo para vocês, tá? Diante disso, eu posso disponibilizar para vocês o material com a tabela, porque serão 3 tabelas, a gente vai fazer umas 3 rodadas desse exercício, para que vocês possam entender. Eu vou fazendo os meus rabiscos aqui como se fosse uma lousa, né? Utilizando aqui o exercício, fazendo aqui os apontamentos, mostrando com o mouse e com tinta aqui, e para ver se vocês conseguem entender. Aí o que eu pensei, disponibilizar o material para vocês, a tabela vazia, e aí quem conseguir fazer a impressão pode preencher na tabela mesmo. Quem não conseguir fazer a impressão, aí tem que fazer o desenho no caderno, mas não vai ter jeito mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui o início desse conteúdo chama operações com mercadoria. Quem utiliza esse tipo de operações é quem trabalha com mercadoria, tá? Quem trabalha com serviço não consegue fazer essa apuração. O que nós vamos ver aqui é apurar custo de determinada mercadoria, determinada mercadoria ou produto. Para serviço isso não funciona, não serve, mas para mercadoria ou produto, as empresas utilizam esses modelos para apurar o custo das mercadorias. Para apurar o preço de venda, primeiro precisa apurar o preço de custo. Então, uma das modalidades de apuração de custo é isso que vocês vão produzir aí de forma didática. As empresas têm isso via sistema, mas elas utilizam algum modelo desse que eu vou mostrar para vocês. Parece complicado nesse primeiro momento, mas depois que vocês verem realmente, vocês vão ver que não é bem assim tão complicado como parece, tá? Bom, como é que chama isso? Isso aí chama inventário permanente.
é aquele que há um controle de forma contínua do estoque, pois se dá baixa do custo das mercadorias vendidas a cada operação de venda. No inventário permanente, é indispensável a utilização de um instrumento extracontábil chamado ficha de controle e avaliação de estoque. Por meio da ficha de estoque, acompanha-se a movimentação física e contábil das mercadorias. Não sei se em algum momento vocês já viram fechamento para balanço ou fechamento para inventário. Já ouviram essa expressão? Já ouvi falar, sim. Então, em fechamento para inventário ou fechamento para balanço, é a empresa fazer o quê? Empresas que comercializam produtos, seja que tipo de produto que for, tá? O que eu mais uso é o exemplo de um supermercado que tem diversos produtos, é utilizar um determinado dia para a empresa contar a parte física, tem que bater com a parte contábil. Então, o contábil, que o valor que tiver registrado no contábil tem que ser exatamente o que tem com relação à quantidade física. Como que o contábil bate com o físico, professor? Oi? O que Pode é o inventário? O inventário é você contar a mercadoria ou o produto. Então, você tem lá, por exemplo, latas de tomate no supermercado. Quantas latas de tomate tem naquele mês, lá na prateleira? Tem 60 latas. Tá. O 60 inventário latas. também se faz quando a pessoa morre, né? Sim, aí no caso é da pessoa física, né? Inventário é contar os bens que a pessoa tem na pessoa física para poder fazer a distribuição para os herdeiros. Para fazer a partida ou então a distribuição para os herdeiros. Por isso que chama inventário. Entendeu? Então, inventário nada mais é que a contagem física de produtos ou mercadorias. E para verificar dentro da empresa se aquilo que você tem no físico bate com o que você tem na contabilidade. Tá? Então, como você vai fazer isso? Você vai pegar o valor unitário de cada lata de tomate, vamos dizer lá que a lata de tomate é R$1 que eu tenho no meu estoque, 60 latas a R$1, R$60. Isso é o que eu tenho na minha contabilidade. Como que eu verifico se está correto? Eu tenho que, no meu físico, eu tenho que ter exatamente 60 latas. Se eu tiver 59, está faltando uma. Aí o que eu tenho que acertar? O físico ou o contábil? Eu tenho que acertar o contábil. Se o contábil tiver maior, eu tenho que diminuir do contábil através de um documento que comprove que esteja maior e qual é o motivo que ele está maior. E se ele estiver menor, a mesma coisa. Então não é simplesmente ir lá na contabilidade e fazer o ajuste. Não. Eu tenho que ter um documento que comprove essa operação. Então ela pode ter, no caso lá de tomate, pode ter sumido, pode ter sido roubado, pode ter sido estragado, pode ter sido jogado fora, enfim, tem que ter um motivo específico. Então as empresas controlam todo esse inventário permanente através, hoje, do código de barra dos produtos. Então, a partir do momento que você dá baixa através do código de barra, você já tem condições de dar baixa no seu estoque e verificar o que está acontecendo lá na prateleira do supermercado. Tá? Então, o código de barra, ele te dá essa opção. Porém, tem a opção também de contagem, né? Mas imagina um supermercado grande de fazer essa contagem toda hora. Não dá para fazer essa contagem toda hora. Precisa parar a operação e precisa ter pessoas para fazer isso. Então, tem que contar todos os produtos, todos. Não é um ou outro, é todos os produtos tem que fazer a contagem física. Pelo menos uma vez por ano a empresa faz isso. Pelo menos uma vez por ano. Tá? Tem empresas que fazem isso com mais rápido, né? Então, às vezes faz de mês em mês, a cada trimestre, uma vez a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano a empresa vai fechar, o supermercado vai fechar, vai chamar todos os funcionários para fazer a contagem física. Isso é extremamente importante para quem trabalha com produtos ou mercadorias. Quem trabalha com serviço não dá, ok? Então, isso que é o inventário permanente, a contagem dos itens que você tem para vender, ok? Para fazer essa contagem, nós temos
3 modelos de apuração de custo. Então, através dessa contagem, que é o inventário permanente, nós vamos utilizar fichas de estoque para a gente apurar o custo dessa mercadoria. É o que nós vamos fazer aqui nesses exercícios que eu vou explicar para vocês. Mediante a isso, eu tenho aí este exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos, e aí eu tenho esta ficha, que é o que vocês estão vendo aí. Esse modelo de ficha é o que eu vou disponibilizar nos exercícios para vocês fazerem. Então, qual que era a minha ideia? É para vocês eu explicar todo esse modelo através desse exemplo, como que faz isso. Aí eu disponibilizo para vocês a ficha em branco. Quem tiver a opção de imprimir em casa, imprime, preenche, tira foto e me manda depois no e-mail. Ou quem não tem vai ter que transformar essa ficha no caderno, tá? Mas qual que é a minha... É colocar isso para vocês de forma que eu fique online tirando as dúvidas que vocês tiverem, para vocês poderem fazer junto comigo, mesmo eu não vendo, né? Então, é uma oportunidade de a gente estar fazendo junto, mesmo eu não estando vendo, mas eu consigo... Professor, como é que faz isso? Como é que eu tiro esse? Ah, não está batendo, né? Enfim, eu posso ajudar, mesmo à distância, mas não tem outro jeito para que a gente possa praticar esses exercícios. Então, tem 3 modelos. Lembrando que os que estão em preto é o que nós vamos colocar na tabela. O que está em vermelho, nós vamos também colocar na tabela. Só nós não vamos utilizar na tabela o preço de venda. Então, aqui está marcado o preço de venda de R$ 244,70 e preço de venda de R$ 321,50. Esses preços de venda nós não vamos utilizar na tabela. Nós vamos utilizar na tabela somente preço de custo. É por isso que nós vamos fazer essas 3 modalidades. Uma modalidade chama PEPS, que é primeiro que entra, primeiro que sai. A segunda modalidade chama UEPS, último que entra, primeiro que sai. E a terceira modalidade é preço médio, que é a média entre o PEPS e o UEPS. O que significa isso? O PEPS é uma forma de dar baixa no estoque, sabendo-se o quê? A primeira mercadoria que entrou no estoque é a primeira mercadoria que vai sair. O EPS é a última mercadoria que entrou no estoque, é a última mercadoria que vai sair. É isso que significa PEPS e UEPS. Não tem nada a ver com Coca-Cola, nada desse negócio não, tá? São modalidades de apuração de custo. E a empresa vai verificar dentro do seu desenvolvimento de trabalho qual é a melhor alternativa para apurar o custo de suas mercadorias. Se é o PEPS, se é o EPS ou se é o preço médio. Claro que a empresa não vai usar isso manualmente, né? Ela vai usar através de um sistema de processamento de dados para poder fazer essas continhas que eu vou explicar para vocês. Mas é igualzinho, a única coisa que muda é só a operação mesmo, ok? O que mais que eu tenho para falar para vocês? É assustador esse monte de números aí, mas eu vou fazer os exercícios aí, explicando cada um deles. Bom, falando um pouquinho da tabela aqui, a entrada que vocês estão vendo aqui, ela representa as compras, as saídas que vocês estão vendo aqui representa as vendas, e o saldo nada mais é que a entrada menos saída, tá? Na descrição que vocês estão vendo aqui, é só para identificar o que é estoque inicial, que é esse EI, o que é compra e o que é venda. Todas as 3 colunas têm essa seguinte composição: quantidade, preço unitário e valor total. Quantidade vezes preço unitário dá o valor total. Quantidade vezes preço unitário, valor total. Quantidade vezes preço unitário, valor total. Então, a gente vai popular isso através deste exercício. Feito todo esse exercício, nós vamos apurar, então, o CMV. O que é o CMV? CMV é custo da mercadoria vendida. O que é custo da mercadoria vendida? Daquilo que eu vendi, qual que é o custo que nós vamos ter? Esse custo vai ser apurado tanto em reais quanto em quantidade. O que é o RCM e o lucro bruto? O RCM e o lucro bruto têm o mesmo significado.
RCM é resultado com mercadoria. E lucro bruto é o lucro da operação. E aí depois eu digo aqui, elabore o comparativo entre as três modalidades. Comparativo é para verificar, dentro desses modelos, PEPs, OEPs e preço médio, qual dos três é mais vantajoso para a empresa. Se é o PEPs, se é o EPS ou se é o preço médio. Tá? Então, Professor, pois não. o que é esse CMV? Custo da mercadoria vendida. Isso que é Ah. CMV. Tá? E aí, diante desse exemplo que é colocado nesta tabela, tem 3 tabelas dessa, essa e mais 2. Aí a gente consegue apurar o CMV. Podemos começar? Até aí, tudo bem? Solta. Uhum. Então, tá bom. Então vamos lá. Então eu vou pegar todas essas informações e colocar lá na tabela, tá? Só escolher uma cor aqui para me fazer um. Acho que o verde vai ficar bom. Então vamos lá. Bom, essa daqui é como eu falei para vocês. É a tabela PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ok? Aí nós vamos ter então a descrição, que é para identificar se é estoque inicial, compras ou vendas. A entrada, como eu acabei de falar para vocês, representa as compras. A saída representa as vendas. E o saldo nada mais é que entrada menos saída. Porém, como nós temos esse método a cumprir PEPs, eu não posso somar o meu saldo. Eu tenho que deixar discriminado o que é a primeira mercadoria, o que é a segunda mercadoria e o que é a terceira mercadoria. Por causa do método chamado PEPs. Então vamos lá. Começando aqui, ó, saldo inicial de 18 unidades. A um preço unitário de R$ 120. Vou pegar esses 18 e colocar lá na minha tabela. Então, ó, estoque inicial. Não coloco nada na entrada e nem nada na saída. Ele já é um saldo que vem de um exercício anterior, vamos chamar assim. O que é um exercício? Não é um exercício didático. É como se tivesse terminado o dia de ontem, eu terminei com 18 unidades no meu estoque. Então, eu tenho uma quantidade de 18 unidades a R$ 120 cada. Como que eu acho esse 260? É 18 vezes 120, que é igual a 260. Aí eu vou começar o exercício, então. Agora eu tenho uma compra de 35 unidades no valor de R$ 151,66. Compra, eu vou entrar lá colocar aqui a descrição, compra. Compra, eu falei para vocês que é a entrada, então eu vou colocar 35 unidades a R$ 151,66. 35 vezes 151,66 é igual a 5,308. Eu não posso somar 18 mais 35. Eu tenho que separar. Por que eu tenho que separar? Por causa que eu estou usando o método PEPs. Esse 18 com 35, eu não devo deixar tudo junto. Quando vocês estiverem fazendo exercício, eu recomendo vocês deixarem uma linha pulada a cada operação, porque senão vai ficar tudo misturado, tá? E outra coisa importante é também não inverter a ordem, tá? Então, não posso inverter a ordem. Então, por que eu tenho que manter o meu 18 aqui? Porque ela é a minha primeira mercadoria. Então, esse 18 permanece aqui embaixo. Então, eu copio ela todinha aqui, ó. 18 a 120, 18 a 120. E trago esse 35 aqui para baixo.
Por que eu não posso inverter a ordem? Eu não posso inverter a ordem por causa do método que eu estou trabalhando, o PEPS. Eu preciso saber qual é a minha primeira mercadoria que entrou no estoque, para depois eu utilizar a segunda. Então, eu vou trazer essa 35 a 151. Ó. 35 a 151, então, ó, 35 é a mesma coisa, só estou copiando. Ó, multiplica, igual. 35 a 151, 5, 308 e 10. Total, 53 peças, ou 53 produtos, com um total de 7,468. Sendo que a primeira é de 18 e a segunda é de 35. Eu só vou usar essa modalidade quando eu fizer a venda. Aí eu explico para vocês. Bom, vamos lá para a segunda operação aqui, ó. Compra de 25 unidades no valor de R$ 122,20. Vou pegar essa compra com 25 e vou colocar lá na entrada. Compra com 25 vezes 122,20 igual a 3.055. Na hora que eu for colocar lá no meu saldo, eu não posso juntar com 53, eu tenho que deixar separado. Eu pulo uma linha e começo de novo. Ó, 18 a 120, 260. Copio 35 a 151,66, 5,308. E trago essa de 25 e coloco aqui embaixo da de 35. Exatamente igual, 25 a 122,20. Faço a sua devida multiplicação, que é igual ao mesmo valor ali, igual. É só para mostrar para vocês que é a multiplicação. Pronto. Agora eu tenho no meu saldo quanto? 78 unidades de 10.523,10. Sendo que uma mercadoria eu tenho 18, 35 mercadorias eu tenho a 151 e 25 eu tenho a 122,20. Por que eu tenho que separar? Porque eu tenho preços unitários diferentes. Por isso que eu tenho que separar. Tá? Quem que utiliza muito isso é empresas de varejo também. Tais como C&A, Renner, lojas americanas. Por quê? Em algum momento, ela vai colocar lá produtos ou mercadorias em promoção. E, geralmente, ela coloca em promoção aquelas mercadorias que estão mais tempo no estoque. E como que ela sabe que está mais tempo no estoque? Porque está velha, porque está suja, porque está... Não, é por causa deste controle que é feito em seus sistemas. Então, a mercadoria que é mais antiga é a mercadoria que ela tem que vender mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Sim. Então tá. Bom, Professor, para mim pois- não, eu não entendi nada. você não entendeu nada? Professora, Não, explica professor. mais devagar, por favor. Desde o início? Se puder, só atrapalhar Desde o senhor. início? Sim, por favor. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar ela e aí eu vou explicar de novo. Tudo bem? Ok, Pode ser assim? Porque aí reforça para todo mundo. tá bom, Tá bom? tá bom. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou fazer o quê? Uma venda de 40 unidades a um preço de venda de R$ 244,70. Só que isso aqui, ó, eu não vou utilizar agora. Por quê? Porque nós estamos apurando aqui preço de custo. E esse valor que aparece aqui é preço de venda. Então, eu não vou usar nem esse preço de venda de 244 e nem esse preço de venda de 321,50. Eu só vou usar a unidade, mas o preço eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu estou apurando o preço de custo e não o preço de venda. Então, vamos fazer a primeira venda ali para vocês verem como é que fica. O que significa esse primeiro que entra, primeiro que sai? Então, eu vou usar agora o quê? 40 unidades de mercadoria. Esse é o preço de venda. Então, eu não vou nem me preocupar com o preço de venda, porque eu não posso usar o preço de venda na minha ficha de estoque. Então, vamos lá. Estou vendendo 40 unidades. Na hora que eu for vender 40 unidades, eu vou utilizar a mercadoria
eu vou usar a coluna de saída. Só que eu não posso colocar 40 aqui direto. Por quê? Porque eu tenho que usar a primeira mercadoria primeiro, depois utilizar a segunda, depois utilizar a terceira. A primeira mercadoria que eu tenho no estoque é quanto? 18 unidades. Então, essa de 18 é ela que vem para cá. Ó. Por quê? Primeiro que entra no estoque é a primeira a sair. Então, qual que é a primeira que eu tenho aqui? Ó? 18 a 120. Por isso que ela vem aqui, ó, 18 a 120. Quantas peças que eu vendi? Eu vendi 40 unidades. Da onde que eu tiro as 22? Eu tiro as 22 da segunda mercadoria. Por quê? Porque a primeira eu não tenho mais. Então, essa de 35, eu vou tirar quanto? 22. Então, 35, dessa de 35, eu utilizo 22. Que preço unitário que eu vou usar? Eu vou usar 151,66. Então, é 22 a 151,66, 3,336. Ou seja, eu vendi 40 unidades. Primeiro que entra, primeiro que sai. Acabou essa passou a ser a primeira. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu não uso nada dessa de 25. Vou atualizar o meu saldo. Eu tinha 78, vendi 40. Quantas que eu fiquei? Fiquei com 38. Como que é composto esse 38? É composto de 35 menos 22, que fica 13, e essa de 25 eu continuo com ela aqui normalmente. De tal forma que eu tenho, então, 38 unidades a 5.026. 38 unidades, sendo 13 a 151,66 e 25 a 122,20. Vou, então, fazer uma nova compra. Compra de 50 unidades no valor de 256,65. Ô, professor. Pois não. Então, mas sobre isso de ser o primeiro que entra e o primeiro que sai, você está falando de um mesmo produto? Mesmo produto, Porque... Isso, tá. tem que fazer isso. Isso que eu estou explicando para vocês, tem que fazer produto a produto. Eu sim. não posso misturar laranja, banana, maçã, pera, não. Eu vou fazer só de laranja, só de pera, só de maçã, só de abacaxi, só de melancia. Tem que fazer um por um. E as empresas têm isso como seu sistema de processamento, tá? Só que eu estou explicando para vocês como é que funciona a mecânica. Caso vocês entrarem num departamento desse tipo, você fala, nossa, isso eu vi lá na ETEC, lá em 2020, uma aula online. É verdade. Quando você menos espera, você fala, nossa, eu não imaginava que era assim que funcionava. Claro que num sistema tem muito mais propriedade, mas a mecânica por trás disso é dessa forma que eu estou explicando para vocês. Tá? Bom, feito então 40 unidades que eu tenho de compra, então lá, compra 50 unidades, 256,65, multiplica, igual. Se vocês estivessem aí na ETEC, a gente fazia isso lá no laboratório de Excel, numa boa, não teria problema nenhum. Só para vocês praticarem uma coisa com a outra, entendeu? Bom. Tem como a gente fazer esse exercício no Excel, professor? Não. Não, porque eu não estou vendo, né? Então, vocês têm que fazer na mão mesmo para vocês aprenderem a fazer. Tá? Se a gente tivesse presencial, a gente faria no Excel. Mas como eu não estou vendo, aí não tem jeito de fazer no Excel. Vou atualizar meu saldo, então. Eu tenho 13 unidades que eu já tinha. Continuo com as minhas 13. Aí eu continuo com as minhas 25. E vou trazer a de 50 que eu comprei agora. O meu saldo agora, então, é 88 unidades. O que é 88 unidades? É 38 que eu tinha, mais 50 que eu comprei agora. Vou ficar com 88. Num total de 17.859, fazendo suas devidas multiplicações. Aí, ó, eu vou ter, então, novamente uma venda de 60 unidades. Lembrando que esse preço de 321 é preço de venda. Eu só vou utilizar ele quando eu estiver fazendo o RCM ou o lucro bruto, ou os dois. Então, vamos lá. Vamos colocar essas 60 unidades lá na minha ficha. Apurar o preço de custo dessas 60 unidades. Então, se é venda, eu vou utilizar a coluna de saída. 60 unidades. Eu não posso colocar 60 unidades aqui. Por quê? Porque eu tenho uma mercadoria com 13, uma mercadoria com 25 e uma mercadoria com 50.
Então, eu vou usando primeiro a de 13, depois a de 25, depois a de 50. Só poderia usar o 60 aqui se aqui fosse 60 direto, ou se tivesse mais do que 60. Aí eu poderia usar direto. Mas como não é o caso, é forçado para poder fazer essa composição, então vamos lá. Ó. 13, eu vou usar ela totalmente aqui. Ó. 13. Depois eu vou usar de 25. Ó, 25. Bom, 13 mais 25 são 38. Quanto que falta para 60? 22. Essa de 22 eu vou tirar da onde? Ó? Vou tirar essa daqui, ó. Essa aqui de 50. Então, de 50 eu vou usar somente 22. 50 menos 22 ficamos com quanto? 28. Então, eu vou somar 13 mais 25 mais 22, vai dar 60 unidades. Preços unitários, 13 a 151, 25 a 122 e 22 a 256. Ô, professor. Pois não. Professor, por que você não usa o preço de venda mesmo que você falou? Eu não uso o preço de venda, porque o preço de venda é para eu apurar o meu RCM ou o meu lucro bruto. O que eu estou apurando aqui é o meu preço de custo. Por isso que eu não uso o preço de venda. Para eu apurar o meu preço de venda, para eu ter o meu preço de venda, que vocês vão calcular lá no terceiro, quarto bimestre, primeiro eu tenho que calcular o meu preço de custo. Então tem muita empresa que quebra porque coloca o preço de venda sem saber o preço de custo. Aí ou a margem é pequena, ou às vezes ela trabalha até com valor menor do que ele deveria vender. Então antes de você colocar o preço de venda, você tem que apurar o preço de custo. Então o que nós estamos fazendo nessas fichas é apurar o preço de custo para depois calcular o preço de venda. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá bom, então vamos lá. Bom, sendo assim, minha ficha de estoque eu acabei. O preço de venda eu já explico para vocês onde que a gente vai usar, porque a gente vai apurar o RCM e o lucro bruto. Tá? O que ficou aqui então? Nós ficamos com 28 unidades ainda a vender, no total de 256,65, que foi só da última mercadoria. Multiplica e dá o total aqui. Então é 28 vezes 256, que é igual a 786,20. Aí eu tenho aqui, ó, se eu somar a coluna de quantidade, vai dar 110. Se eu somar a coluna de quantidade, aqui é o 40 mais o 60, vai dar 100. Não é para somar 18 mais 22 mais 40, senão você está somando duas vezes. E o meu saldo final é 28, que é esse 28 que ficou aqui. Para que servem essas bolinhas que estão aqui marcadas? Isso aqui serve para eu calcular o meu CMV. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. Então, como é que eu calculo o CMV em quantidade? Estoque inicial é o 18. Aonde que eu pego esse 18? Lá na minha ficha inicial de estoque, ó, 18, estoque inicial. Aí depois, eu tenho 110 de compras. Compras é igual a 110. Aonde que eu pego isso aqui? Lá na coluna de entrada da minha ficha de estoque, ó. 110 é entrada. 35 mais 25 mais 50 é 110. E o 28 é o meu estoque final. Estoque final, eu vou lá na minha ficha de estoque, 28, que é esse 28 que está em azul aqui, mas já apurado, eu chego no meu estoque final. O CMV, então, é 100 unidades, que é 18 mais 110 menos 28. O que significa isso? Esse 100 aqui tem que bater exatamente com o meu total de saída, da coluna de saída. Você pode observar que esse valor aqui vai ser exatamente essa coluna aqui, ó, 100. Então é 18 mais 110 menos 28, que vai dar 100. Então aquela continha lá é somente a operação matemática, vamos chamar assim. Isso vai acontecer também, isso aqui é em quantidade, ó, quantidade. Em reais, que está aqui, ó,
É a mesma função. Tem que bater com o total de saída. Como é que eu chego nisso? Ó, estoque inicial, 2.160. 2.160. Aí depois eu tenho compras, 21.195. 21.195. Menos estoque final, que é 7.186,20. Vai dar 16.169,40. Vejam lá. Ó, compras, menos estoque final, CMV em reais, 16.169,40. Que vai bater com o meu total de saída. Agora, vou apurar o meu preço de venda. Nós tínhamos lá 40 unidades a um preço de venda de R$ 244,70 e 60 unidades a um preço de venda de R$ 321,50. Eu vou apurar agora o meu RCM e meu lucro bruto. Vamos ver quanto é que ficou aqui. Então, ó, apurando aqui o meu lucro bruto, que é a mesma coisa que o meu RCM. O que é a receita de vendas ou RCM? RCM significa resultado com mercadorias, que é a mesma coisa que receita de vendas. 40 unidades, aí sim eu vou utilizar o meu preço de venda. 40 unidades a R$ 244,70. Mais 60 unidades a R$ 321,50. Onde você está pegando esses valores? Lá do exercício. 40 unidades a R$ 244,70, 60 unidades a R$ 321,50. Fazendo a multiplicação e depois a soma, eu vou chegar numa receita de 29.078. O custo para mim vender essas mercadorias, ou seja, para eu vender 100 unidades, me custou R$ 16.169,40, que é exatamente esse valor que nós apuramos aqui. O lucro bruto dessa operação é o quê? É a receita de vendas menos o custo que nós apuramos. Então vai ter um lucro de R$ 12.908,60, que é a mesma coisa que esse aqui, ó. RCM, resultado com mercadorias, é igual. Vendas, quanto que é vendas? 29.078 menos CMV. Quanto que é o CMV? Ó? 16.169. Um menos o outro, 12.908,60, que é exatamente o total que nós apuramos aqui. É isso. Facinho? Ô, professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Mais ou menos, professor. Eu vou fazer... O RCM e o lucro bruto são a mesma coisa? Eles... Qual é a diferença dos dois? Ah, não. Não, é que um é chamado de receita de vendas e o outro é resultado com mercadoria. Ah, é que receita de vendas, ela pode ser várias coisas, entendeu? Mas aqui é específico, mas é a mesma coisa. É que quando você fala resultado com mercadoria, você só quer saber o resultado com mercadoria. Ah, tá. Receita de venda, você pode vender outras coisas que não é controlado dessa forma. Por isso que tem essas duas formas de cálculo. Então, os dois são a mesma coisa? Os dois são a mesma coisa. Ah, tá. Porque o resultado é igual, Não né? O resultado é igual. Oi? Obrigado. Eu vou fazer de novo. Vou mudar a caneta aqui. Tá. Deixa eu apagar tudo isso aqui que eu fiz. Aí eu vou fazer de novo, hein? Pronto. Bom, quem me perguntou aí que não entendeu, eu vou fazer de novo, tá bom? Não vou usar vermelho, porque o vermelho já tem aí na...
Vamos usar laranja. Então, vou explicar de novo aí, usando a caneta laranja agora. Bom, o início do exercício é tem esse exemplo. Aí vocês podem me perguntar, professor, todo exercício vai ter saldo inicial? Não necessariamente, tá? Mas esse tem, então aí um saldo inicial com 18 unidades, a um valor de 120 cada peça. Então, nós vamos pegar esses valores e vamos colocar nesta tabela. De tal forma que a descrição é marcada só para identificar o que é estoque inicial, o que é compras e o que é vendas. As entradas é para marcar a quantidade, preço unitário e valor total das compras. A saída é para marcar a quantidade, preço unitário e valor total das vendas. E o saldo é para determinar a diferença entre entrada menos saída. Então, como nós temos aqui 18 unidades a R$120 cada, como saldo inicial, nós vamos já colocar direto aqui no saldo inicial, 18 unidades a R$120 cada, total de 160. 18 vezes 120 é igual a 260. Até aí tudo bem? Sim, tem que ir tudo bem. Tá bom. Aí o que acontece? Nós vamos fazer, de novo, reforçando, o que nós estamos fazendo aqui é para apurar o preço de custo. O preço de venda ele é dado para apurar o lucro e o RCM, embora seja a mesma coisa. Então, jamais vocês devem pegar o preço de venda e colocar na tabela. O preço de venda só serve para essas coisas, para apurar o RCM ou o lucro bruto. Tá? Ô, professor, a tabela que você vai passar vai ser uma em branco? Vai ser em branco, exato. Sim, totalmente em branco, tá. Isso. Bom, então nós vamos pegar aqui, ó, compra de 35 unidades no valor de R$ 151,66. Isso é preço unitário. Se é compra, eu vou colocar na entrada. Compra 35 unidades a R$ 151,66, um total de R$ 5.308,10. Como é que eu chego nisso? 35 vezes 151 igual a 5.308,10. Na hora de eu colocar no meu saldo, eu não posso somar 18 mais 35 nesse método chamado de PEPS. Por quê? Aqui diz primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu não posso somar, porque senão eu não sei dizer o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. É claro que as empresas trabalham com um número muito maior do que isso, né? A gente está trabalhando só com 2, 3, só para vocês entenderem o mecanismo. As empresas têm muito mais entrada do que só 2, 3 entradas, tá? Bom, assim sendo, eu tenho, a minha primeira mercadoria que eu tenho no saldo é 18 a 120. Então, eu tenho que manter essa 18... Oi? Pode falar. Você pode dar um exemplo do que seria essa entrada, por exemplo, com um produto, alguma coisa assim? Do que é a entrada do produto? Não. Como assim? Como assim você disse? O que é a entrada do produto? O que seria isso? É por data? É por data. É por data. Imagina, ó, se for uma empresa de roupa, ela vai fazer uma compra hoje no dia 4 de maio, uma compra no dia 5 de maio, uma compra no dia 6 de maio. Tá? Então, imagina que isso aqui fosse dia 4 de maio e essa aqui fosse do dia 5 de maio. Se ela estiver apurando essa aqui, ó, imagina que essa aqui fosse dia 4 e essa aqui fosse dia 5. Se você estiver apurando, via ficha de estoque, você tem que saber qual que é a sua primeira mercadoria e qual que é a sua segunda. Quem trabalha com produtos alimentícios que tem prazo de validade é pior ainda. Porque o cara tem que fazer o controle do preço de custo e ainda tem que se preocupar com o prazo de validade.
Porque imagina, não sei se você já observou, em supermercado, os produtos que estão com data de vencimento, por exemplo, para a semana que vem, eles ficam próximo do consumidor. Aqueles que ficam com data posterior, por exemplo, para o final do mês, eles ficam na prateleira, no final da prateleira, assim, para trás da prateleira. Por quê? Porque aqueles produtos com vencimento mais rápido têm que sair primeiro. É claro que o consumidor que sabe disso, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar pegar o produto que está um pouco mais escondido. Então, quem trabalha com produtos alimentícios tem uma prioridade maior ainda com relação ao que eu estou falando aqui, por causa do prazo de vencimento. Mas isso não serve só para produtos que têm vencimento, não. Serve para outros produtos também. Serve para carro, serve para... O produto, quanto mais antigo for, mais desconto a empresa oferece. Certo. Obrigado, senhor. Tanto para roupa, quanto para qualquer coisa. Para carro também. Você vai comprar um carro, o cara fala, eu tenho uma unidade desse veículo que você quer comprar, que ele já está no meu estoque faz 45 dias. Esse carro tem que ir embora mais rápido do que aquele que chegou ontem. Tá? Agora, produtos alimentícios aí tem mais prioridade ainda. Aquele produto que vai vencer logo, esse tem que ser o mais rápido, tem que vender o mais rápido possível. Senão ele corre o risco de estragar. Tá bom? Tá bom. Bom. Obrigada. Dando continuidade aqui, então, eu só mudei a cor da caneta aqui para ficar mais fácil para identificar. Os 18 a 18 continua, que é a minha primeira mercadoria, e esse 35 aqui, ó, eu vou trazer para baixo dos 18. Por que eu tenho que fazer essa separação? Por causa do meu método, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então eu tenho que saber qual que é a minha primeira mercadoria e qual que é a minha segunda mercadoria. No meu caso aqui, ó, eu tenho 18 a 120 e 35 a 151. É só fazer a multiplicaçãozinha aqui e chegar no valor total. Bom, na segunda compra que eu estou fazendo aqui, ó, compra de 25 unidades a 122,20. Uma pergunta que vocês não me fizeram, mas aqui é a propósito. Se essa compra que eu estou fazendo agora fosse o mesmo preço unitário de 151,66, eu poderia juntar com 35? Poderia, porque o preço unitário é igual. Tá? Mas aqui, como é forçado para poder explicar isso para vocês, eu não posso juntar porque o meu preço unitário é diferente. Então, ó, de 25 a 122 igual a 3.055. Na hora que eu vou colocar no meu saldo, eu tenho que fazer separado. Ó. Tem que trazer o de 18 que eu já tinha. Tem que trazer o 35 que eu já tinha. E aí eu trago, então, o 25 que eu comprei agora. Então eu tenho 3, é a mesma mercadoria, porém, eu tenho 3 preços unitários diferentes. 18, 35 e 25. Uma de 120, uma de 151,66 e uma de 122,20. Total de 78, 10.523. Nesse exemplo que eu disse sobre o produto alimentício, se fosse o mesmo valor de 151,66, professor, mas se fosse 151,66 uma nova compra, porém, o preço unitário seria igual, mas o prazo de vencimento seria diferente. Como é que eu deveria fazer essa ficha de estoque? Como aqui ela tem a função de apurar o custo, eu poderia juntar, porque o preço unitário que eu comprei, embora em datas diferentes, seja o mesmo, eu poderia juntar. Mas como você trabalha com produto alimentício e você também usa essa ficha de estoque para efeito de vencimento da mercadoria, aí convém então você separar. Então tem que saber como que a empresa está trabalhando, tá? Bom, até aqui tudo bem? Quem estava me perguntando aí sobre que não estava entendendo? Sim. Tá. Então, ó, agora nós vamos fazer a venda. A venda, professor, ó. Pois não. Apurar é fazer essas contas? Isso, apurar é fazer as contas. Tá bom, obrigado. Venda de 40 unidades no preço unitário de 244,70. Esse 244,70, como esse aqui, ó, dos 321,50, eu não vou utilizar na minha ficha de estoque. Por quê? Porque na ficha de estoque eu vou apurar o custo.
E o que ali está marcado é para apurar o preço de venda. Ok? Bom, lá está dizendo que eu vou vender 40 unidades. Qual que é o custo dessas 40 unidades? Primeiro que entra, primeiro que sai. Qual que é a minha primeira mercadoria que eu tenho no estoque? Eu tenho a primeira mercadoria marcada como 18. Agora para cá. Ó. Essa daqui vem para cá. Por que dessa de 35 eu só uso 22? Porque eu já usei 18. 18 vai somar com 22 vai dar 40. Isso. Daqui então de 35 eu só vou tirar 22 para dar 40, que foi o que eu vendi. Ó. Então, 22 a quanto que eu vou usar? De onde saiu o 22? Oi? O 22, de onde que ele saiu? Saiu da diferença. Quantas unidades eu vendi? Eu não vendi 40? Uhum. Eu não usei 18 da primeira mercadoria? Uhum. Quanto falta 40? Falta 22. Da onde que eu vou tirar esses 22? Dessa de 35. Então, 35 menos 22 vai ficar quanto? 13. Tá. 13 mais 22 vai dar 35. Por que eu não coloco a de 18 aqui no meu saldo? Essa primeira linha que está em branco. Porque eu já usei ela todinha na minha venda. Ó, 18 a 120, 18 a 120. Eu tinha 18 a 120 e vendi 18 a 120. Então eu não tenho mais essa primeira. Dessa segunda eu tinha 35 a 151. Dessa de 35 eu vendi 22. Fiquei com quanto? Com 13. E essa de 25 permanece 25. Dessa de 18, de 35 aqui, ó, vou até mudar a caneta, a cor da caneta aqui. Ó. Essa aqui, ó, 35, eu usei 22. Ó. 35 eu usei 22. Fiquei com 13. Oi. Professor, a quantidade de produtos que você vai pegar do saldo, você vai pegando até dar o total da quantidade de saída, né? Exato. Tem casos em que, por exemplo, a quantidade do saldo não é o suficiente para dar saída? Não, acho que não. Você pode vender 100 unidades? Você não pode dar baixa de 100 se você só tem 78. Uhum. Mas, tipo assim, por exemplo, se você tivesse, se fosse um valor maior que 40 e que pegasse mais que o 35, você ia ter que pegar parte do 25. Exatamente, isso mesmo. É o que acontece na última compra que eu vou explicar lá. É assim que acontece. Tá bom. Nessa venda aqui de baixo, ela não vai ser suficiente a primeira e a segunda. Eu tenho que usar a terceira. Uhum. É isso mesmo. Mas eu não consigo vender mais do que eu tenho. Isso em lugar nenhum. Eu só tenho 78, eu não consigo vender 80. Entendi. Tá, é meio óbvio, né? É meio óbvio, né? Até aí tudo bem? Sim. Então vamos lá. Eu tenho então 38 unidades, a 5.026 no total, um preço unitário de 151,66 e outro de 122,20. Vou fazer uma nova compra de 50 unidades vezes 256,65, que é igual a 12.832. Onde eu estou pegando isso? Estou pegando aqui, ó. Compra de 50 unidades, 256,65. Compra 50 unidades, 256,65. Vou atualizar meu saldo. Eu tinha 13, permanece com 13. Eu tinha 25, permaneço com 25. E agora eu vou entrar com 50 de 256,65. Então, esse 50 vai entrar embaixo aqui do que eu já tinha. Eu tinha 38, com mais 50, 88. Faz sentido. A minha prova é real aqui. Ó. Ótimo. Vou fazer a venda agora, hein? Vou fazer até em azul aqui. Bom, vou vender então agora, ó, 60 unidades,
60 unidades eu vou vender. Esqueça o preço de venda porque eu estou apurando o meu preço de custo. Então vamos lá. Eu tenho 13 de 151,66. Então eu vou usar aqui, ó, 13 de 151,66. Porque eu vendi 60 unidades. Eu tenho aqui, ó, 13, 25, 25. Então, eu usei a primeira e a segunda mercadoria e não foi suficiente para eu completar meu total de vendas. Aí eu tenho que usar qual agora? A diferença eu tenho que usar das de 50. Ó. Quanto eu tenho aqui? 50. Quanto que falta para eu completar a minha venda? 22. Então, dessa de 50, eu vou usar quantas? 22. Vai sobrar quanto de 50? Vai sobrar 28. Então, meu total de vendas é 60 unidades, sendo 13 a 151, 25 a 122 e 22 a 256. O que é essa 22? É parte dessas 50. O que é esse 28? É a diferença de 50 menos 22. E aí é só fazer as suas multiplicações e chegar nos valores em reais. É isso. Vamos para o RCM e o CMV. Professor, calma aí, rapidinho. Esse 28 é o que mesmo? Esse 28 é o 50 menos 22. 50 menos 22, vai dar o 28. Tá? Tá certo. Pelo método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Por que eu estou reforçando isso? Porque vai mudar na outra que eu estiver explicando. Vou explicar o EPS. Oi. Oh, pode continuar. Não, é que na outra que eu vou explicar vai mudar um pouquinho, tá? Pergunta. Não, é que pode ser também o 88 menos 60, né? Tipo... isso. O total do um menos o total do outro. Isso, perfeito. 88 menos 60 tem que dar os 28. É que eu estou só reforçando os 28, que refere-se a essa última mercadoria aqui por causa do preço unitário, tá? Mas a prova real é exatamente isso, né? 88 menos 60 que eu vendi, sobrou 28. Tá perfeito. Bom, CMV em quantidade. O que significa o CMV em quantidade? É para bater com o valor da coluna de saída. O que é o CMV em reais? É para bater com o valor da saída. Então, isso aqui tem que ser o total da coluna escrever no mouse é uma beleza de saída. Tanto em reais quanto em quantidade. Então, isso aqui, ó, tem que bater a coluna de saída e isso aqui tem que bater a coluna de saída. Então, vamos ver se isso é verdade, ó. Aqui ele está fazendo 18 mais 110 menos 28. 18 mais 110 menos 28. 18 mais 110, 128 menos 28, 100. Exatamente a coluna de saída. Reais. 260 que é o estoque inicial. 260 que é o estoque inicial. Mais compras, 21.195. 21.195 menos 786 que é o estoque final. 786 que é o estoque final. Cadê? 786 que é o estoque final. Essa continha vai ter que me dar 16.169,40. 16.169,40 é exatamente o meu CMV. Então, para eu vender uma mercadoria, para eu vender 100 unidades, ela me custou 16.169,40. Vocês concordam que eu não posso vender menos do que... meu preço de venda não pode ser menor do que 16.169,40? Se para eu vender 100 unidades me custou 16.169, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que vender o quê? Acima desse valor. Vender por mais, porque senão tem prejuízo. Senão você vai ter prejuízo. Tá? Por que a gente está falando lucro bruto? Porque aqui não estão sendo incluídos os impostos. Por isso que a gente chama de lucro bruto.
tá? Se a gente colocar os impostos aqui, seria mais ou menos uns 35%. Então, além disso, teria que calcular mais 35% para a gente poder tirar os impostos. Já que aqui não estou colocando impostos. Só estou mostrando o lucro bruto para vocês. Bom, sendo assim, como é que eu chego nesses 29.078 aqui que está marcado aqui como receita de vendas? Esse 29.078 é exatamente o quê? As 40 unidades vezes 244,70 e as 60 unidades vezes 321,50. O que é isso? Isso aqui você vai pegar pelo preço de venda. Aqui, ó. 40 unidades, preço de venda 244,70 e 60 unidades, preço de venda 321,50. Então, o preço de venda ele só serve para apurar o RCM e o lucro bruto. E aí você consegue, então, chegar na receita de vendas ou no RCM. O que é esse V aqui? É o 29.078, que é o que eu fiz aquela hora, a setinha aqui. E o que é o CMV? O CMV é o que nós apuramos através da ficha, que veio da CMV 16.169. Então, para eu vender 100 peças, é claro que o preço de venda aqui foi dado, mas a gente vai apurar aí num próximo, não agora, no terceiro bimestre talvez, nós vamos apurar o preço de venda. Primeiro o preço de custo e depois o preço de venda. Eu vou explicar para vocês como é que apura o preço de venda. Bom, um menos o outro, então nós chegamos no lucro bruto. Um menos o outro, nós chegamos no RCM, que é a mesma coisa. RCM ou lucro bruto é a mesma coisa. Fácil? Muito fácil, não é isso? Não, professor. Não é fácil? Não é Mais ou menos. Não, é só vocês começarem a fazer, vocês vão ver que é fácil. Ó, fácil eu não diria, mas... É bem difícil, na real. É bem, Bom, é um pouco difícil memorizar tudo isso e tal. Tá, agora a gente vai fazer o EPS, então. Primeiro que entra, primeiro que sai, é do início, né? Da primeira linha para a segunda, para a terceira e assim por diante. Agora, nós vamos fazer o EPS, que é o mesmo exercício, porém, nós vamos fazer este módulo aqui agora, o EPS. O que é o EPS? O último que entra, primeiro que sai. Então, ó, o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Então, ó, o PEPS, como eu sempre costumo dizer, o PEPS é de cima para baixo. O PEPS é assim, ó. E o EPS é de baixo para cima. Então, na hora que a gente for vender, a gente não vai usar a primeira, a gente vai usar a última. É o inverso. Ô, professor, tirando essa regrinha aí, todas as outras contas são iguais, né? Todas as outras contas são iguais, exatamente. Beleza. Mas essa regrinha é a que vai determinar o custo do produto. Tá? Vocês vão ver que aqui o custo é maior. Quer ver? Vamos lá. Vou apagar esse exercício aqui. Vou apagar essa turma aqui para eu poder rabiscar aqui de novo. Pronto. E agora eu vou fazer, então, o EPS. Bom, o procedimento é igual. A entrada, saída e saldo é tudo igual. Descrição, estoque inicial, compras, compras e vendas, e vendas, e vendas, que é o mesmo exercício para as três modalidades. Até a segunda compra é tudo igual. O que vai mexer é só quando houver a venda, que a gente vai fazer diferente com relação à primeira que eu expliquei. Então, é mais uma forma de reforçar o que já foi falado. Estoque inicial, 18,
120, 260. Onde que eu pego isso? Saldo inicial, 18, 120. Coloco o saldo inicial lá já no saldo. Agora eu vou fazer uma compra de 35 unidades no valor de 151,66. Vou lá na minha coluna de compras. Então, lá, compras, 35 unidades, 151,66, total de 5.308,10. Atualizando meu saldo do mesmo formato que eu expliquei, ó. Continuo com as minhas 18 a 120 e trago para cá 35 a 151,66, que vou chegar a 5.308,10. Até aqui não mudou nada. Vou lá, volto lá de novo. Compra de 25 unidades, no total de 122,20. Vou lá e coloco na coluna de entrada. Até aqui, é tudo igual, ó. Compra, coluna de entrada, 25 vezes 122,20, que é igual 3.055. Vou atualizar meu saldo, continuo com 18 a 120, continuo com 35 a 151,66, e essa de 25 eu trago aqui para baixo, copiando igualzinho que eu fiz anteriormente. Vou fazer até no mesmo formato. 125 a 122, multiplicando 3.055. Até aqui, gente, é igualzinho a primeira. Até aqui, ó. O que vai mudar agora? Agora é a venda. A partir da venda que vai mudar. Aí vai mudar um pouquinho para baixo. Então vamos lá. Aqui eu tenho, então, venda de 40 unidades. Esse preço de venda aqui eu não vou utilizar, como eu expliquei para vocês. Isso vale para todas as modalidades. O preço de venda serve somente para calcular o RCM e o lucro bruto. Mas eu vou usar as quantidades. Então eu vou usar as 40 unidades agora. Sendo assim, isso aqui é o Epsilon. Bom, agora eu vou fazer uma venda de 40 unidades. Só que agora a minha modalidade de custo é o EPS. Último que entra, primeiro que sai. Então, como eu falei para vocês, é de baixo para cima. Quanto que eu tenho da minha última mercadoria no meu saldo? 25. 25. Então, eu vou usar essa 25 totalmente aqui, ó. Que preço unitário? O preço unitário que eu já tenho lá, 122,20. 122,20. Quanto que falta para 40? 15. 15. Eu vou tirar de qual? Eu vou tirar do 35. 35. Então, essa daqui é o ao contrário daquela que eu expliquei para vocês. 35 menos 15, eu fiquei com quanto? 35 menos 20. 15, eu fiquei com 20. E essa de 18, por que ela permanece aqui? Porque eu não usei. E por que a de 25 não aparece aqui? Porque eu usei tudo. Então, de novo, ó. Eu tenho no meu estoque quanto? 78. Eu vou vender quanto? 40. Como é que vai ser composta essa 40 para mim? Último que entra, primeiro que sai. Quanto que eu tenho da de 25? Vou apagar aqui. Cadê? Vou fazer de novo aqui. Ó, eu tenho quanto
Eu tenho 78. Eu vou vender 40. Como é que vai ser composto a minha 40? Último que entra, primeiro que sai. Qual que é a minha última mercadoria? 25. A última mercadoria que eu tenho é essa aqui, ó, de 25. Dessa de 25, ela vai vir todinha para cá. Por quê? Por causa que o método é último que entra, primeiro que sai. Quanto que falta para 40? Falta 15. De baixo para cima, qual que é a minha última mercadoria depois da de 25? 35. Então, de 35 eu tenho que usar quanto? 15 para completar 40. Quanto que sobrou de 35 menos 15? 20. Por que que a de 18 eu não mexo? Porque eu não usei ela. Então, a de 18 permanece igual. Quanto que eu tenho no meu saldo agora? 38. 78 menos 40, 38. Como que é composto essa 38? 18 a 120 e 20 a 151,66. Vou fazer a outra agora, compra. Vou comprar mais 50 unidades a 256,65 no total de 12.832. Onde que eu pego isso? Eu pego aqui, ó. 50 unidades, compra de 50 unidades, a um total de 256,65. Vamos lá para o exercício. Compra de 50 unidades a 256,65, 12.832. Vou atualizar o meu saldo. Eu tenho que obedecer a mesma forma que eu já tinha. Então, ó, 18 a 120 permanece. 20 a 151,66. E essa de 50 que eu comprei agora, eu trago ela para cá, ó. Essa ordem é extremamente importante, hein, gente? Então, assim, cada operação eu recomendo vocês pularem uma linha para não ficar tudo uma miscelânea só. Senão depois vocês não conseguem se achar. Sendo assim, eu tenho quanto no meu estoque? Eu tenho 38 mais 50, 88. 18 a 120, 20 a 151,66 e 50 a 256,65. Num total de 88, 18.025. Vou fazer uma nova venda. Vamos ver a venda que eu tenho que fazer aqui, ó. Venda de 60 unidades. Preço de venda eu não vou utilizar, porque o preço de venda é para eu apurar o meu RCM, ou lucro bruto. Então vamos usar as 60 unidades. Bom, 60 unidades. Qual que é a minha última mercadoria que eu tenho no estoque? 50 a 256. 50 de 256. Muito bem. Então eu vou usar ela todinha aqui, ó. 50, 256. 50, 256. Essa de 50 ela veio todinha para cá. Para 60 falta quanto? 10. Qual que é a minha última mercadoria depois dos 50 que já foi todo consumido? É a de 20. 20 de 151. Isso. Então dessa de 20 eu vou tirar somente 10. Eu vou ficar com quanto dessa de 20? Vou ficar 10. com 10. E a de 18? Permanece Mantém. igual porque eu não mexi. Isso, muito bem. Observe que agora, o que aconteceu? O meu CMV em quantidade vai ser igual, mas o meu CMV em reais vai ser diferente. Então, eu vou fazer aqui, ó, o CMV em quantidade é igual, ó. Estoque inicial, mais compras menos estoque final. Estoque inicial 18, mais compras 110, menos estoque final 28. A continha vai ser 100, porque o exercício é igual, então aqui vai ser igual também. Isso aqui não vai mexer. O que vai mexer é meu CMV em reais. Meu CMV em reais, ele vai ficar diferente. Por quê? Porque eu tenho a modalidade de apuração de custo é diferente. O último que entra é o primeiro que sai. Então eu vou fazer lá, ó, estoque inicial 260, mais compras 21.195, menos estoque final de 3.676. O meu saldo final, meu CMV vai ser 19.679. Ó, estoque inicial, mais compras,
menos estoque final. Meu CMV vai ser 19.679. E a minha quantidade é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. Total, coluna, de saída. Tanto para o 100 quanto para o 19. Observe que o custo sendo maior aqui, o meu lucro é menor. A receita é a mesma da anterior, ó, 40 a 244,70 e 60 a 321,50, que é aqueles preços de venda que eu mostrei para vocês. Ó. 40 a 244,70 e 60 a 321,50. Então, o preço de venda vai ser igual, não vai mudar. O que vai mudar é somente o CMV e, consequentemente, o meu lucro, ou o meu RCM. Se vocês fossem donos do negócio, vamos ver se vocês são bons administradores. Observem, o custo aqui deu 19.679. O custo nessa deu 16.169. Aqui o custo é 16.000 e aqui o custo é 19.000. O lucro por esta operação é 9.400, arredondando. O lucro nessa operação é 12.908. Se vocês fossem empreendedores, administradores, qual das duas modalidades vocês iriam utilizar para a apuração do custo da mercadoria ou produto de vocês? O PEPS. Certeza? Sim, o gasto é menor e o lucro é maior. Você tem certeza? Você iria usar você iria usar o PEPS? Todo mundo vai usar o PEPS? Eu acho que não. Ué, só porque eu fiz a pergunta, você tem certeza? Eu acho que sim, porque o seu custo é bem menor e o seu lucro é bem maior. Independente do custo, o lucro é maior. Porque Você tem que averiguar seu custo, senão o que você ganha não vale a pena também. Mas peraí, professor. Qual a quantidade de produtos no final? A quantidade é a mesma? É 100 igual. lá? É comparativo mesmo. Se a quantidade for a mesma, o a PEPS é quantidade é melhor. a mesma, só que por um modelo, você tem um lucro de 12.000, quase 13. E para o outro modelo, você tem um lucro de 9.400. Isso acontece porque você pega um valor diferente. Oi? Isso acontece, você acaba pegando um valor diferente na tabela de saldo. Por isso que o preço vai estar diferente. Isso, porque a modalidade é diferente. Não é porque você pega uma quantidade diferente no saldo, não é isso. A forma de cálculo é igualzinha para os dois. Sim. A única diferença é que um método é o primeiro que entra e o outro é o último que entra. Por isso que muda o custo. Então, vocês como administradores, recebendo essa planilha como resultado de vocês optariam por qual modalidade? O PEPS ou o EPS? O que tem o lucro maior ou o que tem o lucro menor? Tem o lucro maior. Mas acredito que utilizar as duas também seja uma boa opção. Para ver qual seria melhor. Não, você pode usar as duas para tomada de decisão. Você não pode usar as duas no mesmo exercício, no mesmo ano, que eu quero dizer. Ou é só PEPS ou só é o EPS. Você não pode usar o EPS para um e o PEPS para outro. Você tem que usar o PEPS para todos ou o EPS para todos. Entendeu? Sim. Não dá para usar para alguns o PEPS, para outros o EPS. Não. Tem que usar igual para todos. Bom, como vocês não têm a resposta ainda, então eu vou mostrar a terceira ficha. A terceira ficha é o mesmo exercício, porém, essa é a mais diferente de todas. Vamos ver se vocês gostam mais dela. Essa que nós vamos fazer agora chama preço médio ponderado. Essa é o seguinte, essa eu posso juntar as coisas. Eu não preciso ficar separando
entre primeiro e nem último. A cada entrada, eu posso ir junções. E aí, a cada entrada que eu tiver, dando um preço de custo diferente. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho lá saldo inicial de 18 unidades a R$ 120 cada. Então, vou colocar na minha tabela. Aqui, ó. Estoque inicial, 18, 120, 260. Até aqui, não mudou nada para vocês, tá? Então, o preço médio, o que ele vai acontecer? Ele vai ter um preço médio entre o EPS e PEPS. Aí, a empresa vai fazer o quê? Uma compra de 35 unidades a 151,66. Vou colocar isso lá na minha tabela. Então, compra de 35 unidades, 151,66, total 5.308,10. Até aqui não mudou nada. Multiplica, igual. Agora, eu não preciso somar, não preciso separar. Eu posso somar. Como é que eu faço isso agora, meu saldo? Eu tinha 18 mais 35, eu vou ficar com 53. 2.160 mais 5.308, vou ficar com 7.468. Como é que eu chego nesse 140,91? Divide o total pela quantidade. Isso, exatamente. 7.468,10 dividido por 53. Vai dar 144,90 e alguma coisa, eu arredondei para 91. Esse é simples assim. Aí eu vou lá, vou ter mais uma compra. Compra de 25 unidades, 122,20. Volto lá. Compra de 25 unidades, multiplica, igual. 3.055. Eu tinha 53 mais 25 igual a 78. 7.468 mais 3.055, 10.523,10. 10.523,10 dividido por 78, 134,91. Essa pode somar, essa é direto. A única preocupação aqui é somente com a venda. Venda de 40 unidades. Esse preço de venda eu só vou utilizar para apurar o RCM e o lucro bruto. Para apurar o custo, eu não uso o preço de venda, nem desse e nem dessa. Isso não pode esquecer nunca, tá, gente? Senão vocês vão errar todos os exercícios. Então, vamos lá fazer agora a venda. Quanto que eu tinha lá no meu estoque? 78. Vou vender quanto? 40. 78 menos 40? 38. 10.523 menos 5.396, 5.126,64. 5.126,64 dividido por 38, 134,91. Essa não tem segredo. É só somar a quantidade, somar reais e dividir um pelo outro. Essa não precisa se preocupar de ficar somando, ficar separando. Vou efetuar mais uma compra de 50 unidades a 256,65. Multiplico e atualizo o meu saldo. 38 mais 50, 88. 526 mais 12, 832, 17.959. Como é que eu acho esse 204,08? 17.959 dividido por 88. Vou vender 60 unidades. Vou vender 60 unidades, que preço? 204,08. Faço a multiplicação. 12.244. 88 menos 60, 28. Igual está dando em todos.
17.959 menos 12.244, 5.714. 5.714 dividido por 28, 204,08. Pronto, essa é só isso. Essa é um preço médio. Essa eu não preciso separar. Apurando então meu CMV, vai ser igual para todos, porque eu estou usando o mesmo exercício. Estoque inicial mais compras menos estoque final, que é a minha coluna de saída. Total coluna de saída. Tanto para CMV em quantidade, quanto para CMV em reais. Voltando aqui, só para ver onde que está meu CMV, aqui ó, CMV, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. 17.641,33. 17.641,33. Receita de vendas é as 40 unidades a 244,70 e as 60 unidades a 321,50, que está lá no exercício, 29.078. O que vai mudar nesses exercícios, tanto no EPS quanto no preço médio, é o CMV. O CMV aqui deu 17.641. Lucro bruto, 11.436. RSCM, 11.436. Pergunta. Agora vocês têm os 3 modalidades. Qual que vocês optariam? 12.908 é o lucro do PEPS. Do EPS, 9.399. Do preço médio, 11.436. E agora? Agora vocês têm as 3 modalidades. Tem mais simples. Não, é mais simples para fazer. Mas vocês, como administradores, qual que é melhor para a empresa? Aqui é um lucro maior. O PEPS. O PEPS. O PEPS. Exatamente. O PEPS é melhor porque tem maior lucro, né? Só que quem tem maior lucro paga mais imposto. Então as empresas querem utilizar o EPS, porque tem menor lucro. Quanto menor lucro, menor imposto você vai pagar. É porque que adianta ter muito lucro e ter bastante prejuízo? Não. Ou você tem lucro, você tem prejuízo, né, meu amigo? Não. Você não tem bastante lucro e bastante prejuízo. Não, eu digo imposto. Quanto maior lucro, mais imposto você paga. Então, como que funciona na prática isso? As empresas querem utilizar o EPS. E o governo quer forçar as empresas a utilizarem o PEPS, por causa que o lucro é maior, a arrecadação é maior. E aí, como existe esse jogo de poderes aí, o governo forçando as empresas a utilizarem o PEPS e as empresas utilizarem o EPS. Aí, para não ter briga, utiliza-se então o preço médio. Então, as empresas utilizam sempre o preço médio. Oi? Não, eu queria saber, professor, tipo, elas, em algum momento, elas são obrigadas a escolher o PEPS para Não, elas não pagar são mais? obrigadas. É recomendado, mas na hora que ela faz a continha, ela percebe que no PEPS o lucro é maior. Como o lucro é maior, ela vai ter que pagar mais imposto. Tá? Não estou dizendo que 100% das empresas utilizam o preço médio. Não posso afirmar isso. Mas elas percebem que fazendo pelo PEPS, o governo vai ter vantagem porque vai arrecadar mais. Então, para evitar esse tipo de problema, a sua grande maioria das empresas utilizam o preço médio. Tá? Mas não está dizendo o EPS é proibido utilizar, porque a arrecadação do governo é muito baixa. Então, ou utiliza-se o PEPS ou utiliza-se o preço médio. Ô, professor, eu não sei se está certo falar isso, mas o lucro do preço médio meio que está no meio termo aí. Isso, por isso que chama preço médio, exatamente. Tá. Aqui, ó. O PEPS, o lucro é 12 mil. O EPS é 9.399. E o preço médio é 11.436. Então, esse aqui, ó, as empresas são proibidas de utilizar. Esse.
Por quê? Porque oferece um lucro menor, consequentemente a empresa, o governo arrecada menos. Ou a empresa utiliza o PEPs, ou utiliza o EPS. Tá ok? Aí na aula da quinta-feira, é isso? Quinta-feira vocês vão fazer esses exercícios. Eu vou disponibilizar e aí na quinta vocês começam a fazer aí na aula, perguntando, enfim. Beleza. Tá? Ok. Obrigado, Aí a gente professor. só se encontra hoje de novo ainda com CFE, né? Penúltima aula, não é isso? Sim. Aham. Tá bom, então, é isso aí. Obrigado, professor. Fechou. Ok, professor. Obrigado. Valeu. Valeu.